Brandão. Solta aí. Legal, João Guilherme, ótimo expediente para você, meu caro. Terminou agorinha o treino do técnico Eduardo Batista aqui. A gente vê os últimos jogadores ainda no gramado aqui da Academia de Futebol. Treino que foi aberto, o período ali do aquecimento, aquele tradicional bobinho. Depois, quando o Eduardo Batista colocou a equipe que ele pretende colocar em campo contra o Mirassol nesta quarta-feira no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista, ele pediu para a gente, desligar as câmeras. Não pudemos registrar o trabalho tático que ele fez aqui com a equipe que ele pensa como a equipe ideal para enfrentar o Mirassol, com vários desfalques, né? Sem praticamente meio time titular devido às eliminatórias. Os colombianos Mina e Borja, o venezuelano Guerra e o brasileiro Dudu estão com as respectivas seleções nacionais para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo. Como o Vitor Hugo está suspenso, ele cumpre contra o Mirassol o último jogo daquela suspensão que ele pegou depois da cotovelada para cima do Pablo no clássico contra o Corinthians, o espaço está aberto para o jovem Antônio Carlos, jogador que o Eduardo Batista trouxe lá da Ponte Preta. Ele vai formar a dupla de zaga ao lado do Edu Dracena. E o Antônio Carlos entrou naquela fogueira, né, contra o Atlético Tucumã. Quando o Vitor Hugo foi expulso, ele formou a dupla de zaga ao lado do Edu Dracena. Ele falou sobre isso. Foi um momento de felicidade, onde um dia antes tinha sido meu aniversário. Então eu encarei, e como eu vou encarar todos os jogos com o máximo de concentração possível, eu estava preparado, eu venho treinando, eu acho que todos que vão ter oportunidade estão preparados, porque estão treinando muito bem. Bom, além do Antônio Carlos, né, pelo que a gente viu do treinamento de Eduardo Batista aqui, o Rafael Veiga joga no lugar do Guerra, e lá na frente o William, né, vai ser o substituto do colombiano Borja para esse jogo contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista nesta quarta-feira no Allianz Parque. Daqui da Academia de Futebol, Jackson Pinheiro para o Expediente Futebol. Perfeitamente, né? O Palmeiras, que é um dos times aí que tem mais ausências por causa do grande elenco que tem, jogadores que estão servindo às seleções da América do Sul, e o Dudu foi convocado para a seleção brasileira, então teremos aí essas alterações. O Eduardo Batista vai encontrando, eu acho que passou aquela turbulência, quando você está no avião e vem o aviso para você apertar os cintos. Passou a turbulência para o Eduardo Batista ou não? Pode voltar a qualquer momento? Passou. É que a torcida do Palmeiras é uma torcida que cobra muito, até pelos anos em que ficou sem grandes títulos, né? O Palmeiras sempre teve timaços chamados de academia de futebol. Você pega os grandes times da história do futebol brasileiro, você coloca aí pelo menos uns 3 em épocas diferentes que estão entre os 3, estão entre os 10, 20 maiores times do mundo. O problema é que a gente está analisando um profissional que só tem 11 jogos no comando de um time de futebol. Isso é muito pouco, né? E um detalhe, o que pode parecer favorável, às vezes pesa de forma contrária. Ele assumiu um projeto vitorioso. É diferente quando o cara assume um projeto para remontagem, por exemplo, como o Antônio Carlos Zago. A cobrança existe, mas ela é diferente. Quando um técnico assume um time campeão, o torcedor já acha que o time vai jogar tudo e já tem que ganhar o Campeonato Paulista, já tem que golear todos os adversários na Libertadores e vai ter que fazer 30 pontos nas primeiras 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. E reforçado. Esse é um peso maior reforçado, embora tenha perdido o Jesus, se reforçou muito. Sim. E ontem Eduardo falou exatamente isso. Porque esse reforço... Às vezes é mais fácil pegar um time e remontar esse time do que pegar um time pronto. Eu adoro você, acho muito bom te ouvir, mas acho melhor nesse caso a gente ouvir e ver o próprio Eduardo Batista. Não, desculpe. Não, eu nem sabia que estava Quesada. Mas é por isso, você não Leandro sabia, Batista. Quesada. E agora... Paulo Braga, Leandro Batista, mandou bem. Então vamos Você me chamou de Paulo Eduardo Braga, Batista aqui no Expediente. Ele ontem participou do Boa Noite Fox. Cuca deixou um legado, né? E muita gente no início falou que eu tinha mudado tudo, que eu tinha abandonado o que o Cuca fez. Pelo contrário, a gente tem isso muito forte e trabalha. E eu trabalho propor o jogo, eu gosto. Se eu conseguir em todos os jogos propor o jogo como nós propusemos contra o próprio São Paulo, contra o Wilstermann, né? Em outros jogos que nós fizemos no Campeonato Paulista, ótimo, essa é a prioridade. Mas a maturidade dos atletas de saberem o momento, né, de você ser reativo, saber o momento de se fechar um pouquinho, atrair um pouquinho o adversário para o seu campo e sair em velocidade. Então a gente procura ter uma posse, mas uma posse, não posse lateral, uma posse vertical, onde a gente talvez se torne mais agressivo e com mais qualidade. Você tem coragem de colocar ele no banco de reservas, o Eduardo Batista, o Felipe Melo? Jogando do jeito que ele está, não. Se ele continuar nesse nível de atuação, de liderança, né, a disciplina tática dele, a liderança que ele tem dentro do campo, não, de maneira nenhuma.
né? Ele merece ser titular do Palmeiras hoje. Então, um cara extremamente participativo com a gente, né? Tá sempre orientando, principalmente os meninos, muito próximo deles, né? É um cara que está agregando demais para a gente, né? Tem uma gana, uma vontade de ganhar muito grande, né? E transparece, ele transpira, né? Ele transpira esse desejo de ganhar, essa busca pela vitória, e isso contagia, né? Porque caiu num grupo que tem esse mesmo espírito, eu cheguei com esse mesmo espírito, né? Então a gente, né, teve um casamento dentro do vestiário de todos, né? E que transporta o Palmeiras num bom momento. Eu vejo o Tite até por estudá-lo, e é um cara que a gente acompanha pelo bom trabalho, pela filosofia que tem, né? Ele gosta de um centroavante móvel, né, como é o Gabriel, um cara que pode jogar pelas beiradas, pode trocar com o Neymar, né, pode trocar com outro extremo. Então, acho que é da característica, da filosofia dele essa, por isso, né, dele procurar um jogador mais móvel aí. Mas eu vejo uma falta, né, desse camisa 9 antigo no nosso futebol brasileiro hoje. Olha aí, Eduardo Batista falando o que a gente dizia agora há pouco aqui. Falta o 9. E falou muito bem do Felipe Melo também. E disse que não mexeu no que o Cuca tinha feito. E falou pro Felipe Melo maneirar na sequência do jogo contra o Santos, porque aquela falta que ele faz no Lucas Lima aconteceu aos 17 do primeiro tempo. Então ele gritou lá pro Felipe, falou: Felipe, maneira, que com amarelo, o cara tem um amarelo num clássico aos 17 minutos. Até acho que aquela entrada do Felipe Melo poderia... Olha o lance. Olha o lance. Eita. Tá amarelo. Não vi maldade. Só que eu acho que a experiência do Felipe Melo, ele tem que evitar isso. Ele poderia ter quebrado a própria perna. Mas olha só, o Felipe, amarelo. olha ali, agora em câmera lenta, ó. É pra amarelo. Ó, é pra amarelo. Lógico. É o que eu falei aqui ontem. Mas o Felipe Melo, a gente tem que perder a mania de tudo que o Felipe também faz. É pra amarelo, a gente potencializar e aumentar 5 vezes. É uma jogada que a gente vê em todos os campeonatos estaduais. Em todos, todos. E a gente falou agora há pouco dos carrinhos leais do Roberto Carlos. O Felipe Melo vai com os 2 pés deslizando na grama. Não foi com o pé alto. Ele não tá com o pé alto. Ele tá numa disputa de bola. Porque ele nem reclama. Abusou na força? Isso é outra discussão. Agora, que ele foi visando bola, você vê que ele chega até com o pé direito um pouquinho alto e ele baixa na hora do contato, ó. Ele cola na grama. E acho que é um lance ali de disputa de jogo. Visou a bola. Isso aí no Campeonato Gaúcho é de segunda a segunda. E a galera aplaude. E a galera gosta. Ei, carrinho, Tá, mas deixar claro, eu não disse, eu não vi maldade no lance. Eu só acho que ele tem que maneirar porque ele pode se machucar. E o Palmeiras não pode perder um jogador como ele. E ele poderia ter tirado também o Lucas Lima do jogo, e se fosse uma fratura, de repente, de muitos jogos do Santos. Diga, Sormani. Sabe o que acontece? É uma entrada comum. Comum não digo. É normal. Não vi violência, não vi maldade, não vi nada. Acontece que o Felipe carrega consigo todo um histórico, todo um jeito, uma maneira de ser e viver, entendeu? Esse carrinho aí, se é dado para um jogador low profile, passa por isso mesmo. Ninguém fala nada, é um amarelinho, ninguém discute mais. Como foi o Felipe Melo, então cria-se nossa, o Felipe Melo, porque ele mesmo que ajudou a criar esse personagem. Não fomos nós que criamos, ele criou, você entendeu? Ele criou pelo comportamento dele e pelas declarações que ele dá aí diariamente na mídia, né? Mas concordo com vocês, não foi uma jogada para cartão vermelho, o cartão amarelo resolveu a questão, não vi maldade, longe disso. Mas também concordo com o Eduardo Batista, o Felipe precisa tomar cuidado. Porque aqui no Brasil faz-se uma leitura. Na Libertadores a leitura é outra. É outra completamente diferente. Então ele precisa tomar cuidado. É verdade. E como sabem desse estilo do Felipe, muitas vezes ele é provocado também. Então realmente precisa se cuidar. Pessoal, vamos para um rápido intervalo. Na volta, a reta final do nosso Expediente Futebol. E daqui a pouquinho mais uma parcial da nossa enquete.